Então, meus amigos, diferença entre a pedra e strop. Bem, para uma coisa, as pedras elas são definitivamente superior ao strop, que é a etapa de desbaste. Se você está com uma faca completamente cega e você precisa refazer o fio, a sua opção é a pedra de desbaste. Então você vai querer uma pedra entre 120 e 400, essas que vão fazer o melhor trabalho. O strop, mesmo com um grit baixo, ele não tem uma velocidade de corte boa para essa etapa. Agora, se você já chegou no Apex e você está querendo modular o fio, aí você quer um fio em torno de 1500, que seria essa pasta preta, quer um grit 6000, que seria a pasta marrom, ou um grit de alto polimento, que seria essa pasta verde, aí fica entre de 20 mil, 30 mil, um grit desse. Aí os strops eles atendem e atendem muito bem. O problema que a gente costuma ver mais comum com as pastas é o seguinte: o pessoal pegou o strop, principalmente o strop de couro e a pasta verde. Isso daqui foi popularizado pelo pessoal da navalha. O pessoal de navalha que costuma usar muito esse strop de couro com pasta verde. E, para eles, essa é a modulação ideal, porque o fio polido ele é muito bom para cabelo. Então, para a navalha, excelente. Agora, para a faca, não é a modulação ideal, porque você vai perder a capacidade de corte em vegetais. Você perde microserra e perde capacidade de corte finalizando com uma pasta verde. É um trabalho extra e você perde um pouco de performance. Então, para vegetais, se você está usando strop, eu recomendo finalizar ou nessa pasta preta ou na pasta marrom. E a pasta marrom, que seria essa daqui, parece uma madeira cagada, mas é a pasta marrom da Jacaré e funciona bem. Se você tem uma faca dedicada só para carne, aí a pasta verde fica interessante, porque para a carne crua, o grit polido funciona muito bem. Para uma faca de uso misto, o grit 6000 fica melhor do que o grit 1000. Então, a minha preferência no momento é a pasta marrom, um grit aproximado de 6000. Diferença de uso prático entre pedra e pasta comparando o grit correto, sinceramente, é pequeno. Vai fazer mais diferença você usar a técnica correta. Então, é usar a modulação de grit correta para o material que você vai cortar, afiar com baixa pressão, usar ângulo correto, fazer um microfio, uma boa geometria. Então, você usando a técnica adequada, a capacidade de corte vai ser excelente, tanto com um material quanto com o outro. Tem alguma diferença? Sim, tem diferença. De uso prático, o que eu consegui perceber é o seguinte: uma boa pedra vai ter uma velocidade de corte melhor do que uma pasta. Agora, como você já está trabalhando com o fio já com Apex e você está só modulando o grit, o tempo que você gasta para esse processo não é tão grande assim. Então, é um pouco mais rápido, sim. Essa é a diferença que eu consigo perceber na prática. É a única diferença? Não, não é. Tem outras diferenças, mas aí a gente vai passar para a parte teórica. É uma coisa que, sinceramente, eu não consegui perceber de diferença em uso prático. Mas a teoria tem várias coisas interessantes para você falar nessa questão de uso de strop. Então, aqui falando de teoria, então, com referência, né, claro, estudo, Science of Sharp, tem esse estudo excelente aí que eles fizeram sobre o uso de strop, com várias imagens de microscopia eletrônica. Então, o cara não está falando só de opinião dele, o cara literalmente fez um estudo sobre isso. Link na descrição, vamos lá. Existe uma diferença básica entre o uso dos strops e da pedra, que é a geometria do fio bem próximo ao ápex.
Se você pega e usa um strop, a geometria ela vai ser microconvexa, enquanto na pedra é uma geometria realmente reta. Esse microconvexo ele vai variar por vários fatores. Então, quanto mais abrasiva a partícula, mais microconvexo. Um material mais macio como o couro vai dar mais convexidade, comparando com uma estrutura rígida, com uma garrafa de vidro com papel em cima. E a pressão também. Se você pega e afia sob baixa pressão no strop, o microconvexo ele vai ser mais suave do que se você fizer isso com pressão. Então, essa é a característica básica de diferença entre o strop e a pedra. Mas vamos colocar isso sob perspectiva, né? O microconvexo que você vai ter se você usar um strop de madeira, isso é abaixo de 1 micron, tá? Então, nessa escala aqui, você tem a 1/3 de micron microconvexo. Em todo o restante do fio, a geometria está reta. Então, esse microconvexo, ele está abaixo da escala de fio recomendada para faca. Então, isso aqui vai fazer diferença para você em uma navalha. Para um fio que a gente recomenda em torno de 1 micron, isso daqui já fica reto. Então, sinceramente, a diferença é muito pouca ou nenhuma. Por sinal, se você fizer isso que está aqui nessa microscopia, você está gerando um fio de 0 ou 1 micron, o que você está fazendo é superafiação, né? Isso aqui não vai sustentar na tua faca. Então, a gente está discutindo um microconvexo abaixo da espessura do fio, porra. Uma preocupação seria se esse efeito de convexidade ele fosse gradual, ou seja, quanto mais você usa, mais convexidade vai gerando. E não acontece isso. Se você pegar e comparar 10 passadas no cromo com 100 passadas ou 500 passadas, a convexidade gerada ela é a mesma. Ela pega, convecciona e ela atinge um equilíbrio e ela mantém esse equilíbrio. Ficar ensaboando muita coisa no couro com cromo não tem esse efeito de convexidade desenfreada, mas tem outros problemas. Então, como vocês veem aqui, com 100 passadas, você acabou fragilizando o fio. Então, você gerou um foil edge, você fragilizou o teu fio e ele está pior do que ele estava só com 10 passadas. Aqui, como vocês veem, o fio está mais bem estruturado. A geometria convexa ela é pior do que uma geometria flat? Sim, não, depende. Não tem uma resposta simples para isso. Situação em que vai ser, obviamente, superior uma geometria convexa. Imagina que eu tenho uma faca de 55 HRC, afiei ela a 10 graus numa pedra. Tá, essa faca está muito agressivo para um aço macio desse. Esse aço vai rolar. Então, se eu finalizo uma faca dessa que está afiada a 10 graus em um strop com pasta marrom, eu estou fazendo uma microconvexidade, eu estou aumentando o ângulo próximo ao fio, isso vai me dar resistência e o fio vai durar mais. Vai ser suficiente para sustentar esse fio? Provavelmente não. A gente está falando dessa microconvexidade, isso aqui é em escala de microns, tá? Então, quando eu faço um microfio para sustentar o fio, aquilo dali é 1/10 de milímetro, 3/10 de milímetro. A escala que a gente está falando aqui de microconvexo, isso aqui é 1000 vezes menor, tá? É micron. Então, a diferença é bem pequena. O meu ponto é que se você está super agressivo a 10 graus num aço macio, o convexo e aumentar o ângulo de afiação vai ser uma coisa positiva para você. Por outro lado, vamos imaginar que você seguiu algum noiado da vida e fez uma afiação a 45 graus. Então, é 45 de cada lado, né? Então, a tua geometria de fio é essa daqui. É literalmente 90 graus, né? Isso daqui, é claro que não vai cortar bom. Claro que isso não está otimizado para nada. Mas, digamos que você seguiu isso e depois vai pegar e vai finalizar num strop. E aí, o que você vai fazer? Você vai aumentar ainda mais
a tua geometria de fio. E é claro que isso vai ficar horrível. E aí, a geometria reta vai ser melhor do que a convexa. Esse tema do strop, a discussão teórica, ela é bem complexa, porque o material do strop, ele influencia no resultado. E às vezes ele influencia no resultado mais do que a pasta usada. Então, esse stropzinho aqui de couro, imagina que você passa pasta diamantada nele. Isso daqui tem o potencial de fazer um foil edge terrível. E é essa imagem aí que eu estou mostrando para vocês. Com 10 passadas, você já pode gerar esse resultado. Então, tem que tomar muito cuidado com o strop de couro e pasta diamantada. Esse foil, ele rompe e perde capacidade de corte, o fio. Agora, o mesmo material, se você usa a pasta diamantada num strop de brim, o resultado muda. Então, essa é a geometria que você tem, finalizando com strop de brim com pasta diamantada. Se você usa um strop de brim, em vez de usar um strop de couro, o resultado ele fica muito mais dependente do material, do brim, do que da pasta. Então, o resultado com uma pasta diamantada com 0,1 micron, que é aquela bem fininha, das mais fininhas que tem. Aí o cara testou com 0,1, 0,25, 0,5, 0,1 e a pasta branca, que tem partículas absurdamente maiores do que isso daí. O resultado, ele é praticamente igual. E chama atenção isso, né? Porque partículas gigantes da pasta branca, que vocês podem ver aqui, acaba não fazendo o mesmo efeito que você iria esperar dessa partícula, porque ela acaba sendo encravada no tecido e só a pontinha dela que tem contato com a lâmina, né? Então, você depende muito menos da pasta do que do material do strop. Por outro lado, se você reaplica a pasta branca, a cera entope os poros e aí você começa a destruir o fio com essas partículas. Então, o ideal é limpar o strop de algum jeito, ou usar outro strop novo. O cara fala de usar o strop novo em vez de comprou outro strop de brim. Achei meio estranho isso, né? Mas trabalhando com partículas menores, o resultado vai ficar mais uniforme ao longo da vida de um strop. Esse mesmo efeito que ele falou do brim também acontece com o papel. Então, eu já testei isso. Se você pegar o pó de uma pedra 120 e passar num papel e passar na faca, ela não vai arranhar a faca. Isso dá... O padrão de riscamento é muito mais próximo de um polimento do que um padrão de risco baixo. Então, os resultados são, às vezes, bastante inesperados com o strop. Uma outra coisa inesperada é você mudar o tecido, né? Você acha que, tecido é tudo igual então, né? Efeito de classe. Vou passar aqui com o strop de linho, tá? O strop de linho agarra nas irregularidades do fio e ele causa microfratura. Então, o brim ele é bem superior ao linho. Aí, algodão, não sei. O cara não testou, a gente não tem microscopia com algodão. Eu não sei qual é o resultado se fizer um strop com algodão. O algodão ele é mais fibroso, agarra mais. Eu acredito que o resultado vai ficar parecido com o linho e provavelmente vai fazer a microfratura também. Se você está pensando em fazer um fio mais polido para uma faca de carne ou para uma navalha, tem alguns cuidados importantes que você tem que tomar. Um deles é foil edge e o outro é superafiação. Então, foil edge é essa imagem aqui que eu mostrei para vocês. E para evitar isso tem duas coisas. Uma é a formação do foil edge, ela é principalmente na transição da geometria flat para a geometria convexa. Então, se você faz essa transição num strop de couro com diamante, o resultado é esse daí. Para evitar isso,
você pode fazer a conveccionada numa pasta mais baixa. Então, se você usa o couro com a pasta marrom, você convecciona primeiro e evita a formação de foil edge. Faz um pouquinho de foil edge, mas ele é super discreto, super suave e não vai causar o efeito catastrófico que aquela outra imagem mostrou. A outra opção é o strop de brim com diamante ou com uma pasta branca e ele evita a formação de foil edge, dá essa geometria limpinha, convexa que vocês viram aí. O foil edge, ele não é um problema apenas do strop. Então aqui você tem um exemplo com a Shepton 16000 e também apresentando o foil edge em uma estrutura frágil no Apex. Para faca, isso daqui não é uma escala que seria importante para gente, mas para uma navalha seria importante e o fio fica mais agressivo, não está um fio suave. Então, para uma navalha, claramente superior à finalização com strop de brim e pasta diamantada. A superafiação é uma questão um pouco diferente. Imagina que você tem uma faca com 53 HRC, está pegando uma Plenos da vida, e você afia ela com top, usou perfeito, usou a fiação a 10 graus e botou aí o seu fio com a 0,1 micron. Então, é fio navalha 5. Você passar no cabelo, vai dividir o cabelo em 2. Porra, isso não sustenta. O fio pode estar perfeito, não tem foil edge, ele está perfeitamente orientado ali. A estrutura está perfeita, mas o aço ele não tem força para sustentar isso. Então, ele vai rolar e vai virar uma estrutura toda arrebentada na superfície e vai perder essa qualidade na primeira vez que você for usar essa faca. E aí uma geometria muito mais grossa e um fio mais grosso com 1 micron, com 2 talvez, vai acabar te dando uma durabilidade de fio muito maior. E isso de superafiação não precisa estar a 10 graus que eu falei, né? Você pode pegar e fazer uma superafiação a 15 graus. Você pegou o teu V perfeito, se ele está a 0,1 micron, isso não vai sustentar numa faca, apesar desse ângulo de 15 graus tá bom, né? Então, né, essa questão do strop ela é realmente complicada porque os resultados são bem específicos para pasta usada e material usado, né? Então, meu amigo Leônidas, né, ele falou dessa questão percebeu uma baixa durabilidade no uso do strop. Aí fui conversar com ele, né, como que ele teve essa baixa durabilidade. Então, ele usou o strop de garrafa com as pastas para a navalha. Possivelmente, a baixa durabilidade se deve a aumento de estresse mecânico, de fadiga. Essa superfície ela é arredondada e o contato com a navalha ou com a faca é muito menor do que se você usar uma pedra ou um strop de madeira. Agora, vamos botar em referência, né? Baixa durabilidade para o Leônidas é 1 ano, tá? O Leônidas não vai recomendar para vocês furada, né? De pegar e fazer durabilidade de 1 semana, 1 mês, né? Isso daí, a durabilidade dela, a baixa durabilidade é de 1 ano, porque se ele fizer na pedra, dura 1 ano e meio, né? Então, é algo aceitável, né? Pelo menos na minha opinião, durabilidade de 1 ano, usar um stropzinho desse aqui, super prático. Então, mas se você pegar e usar numa madeira balsa ou no couro, provavelmente a durabilidade fica maior do que num strop de garrafa.
Aí no grupo já testamos também, o Cleiton testou trocar essa garrafa para uma garrafa quadrada, mas aí a garrafa de superfície irregular, então não encaixou tão bem fazer o strop na garrafa de azeite quadrada, né? Então essa seria uma ideia para evitar esse efeito, né? Ideia muito boa, mas na prática acabou não dando tão certo assim. Para mim, o problema da durabilidade é quando a gente entra na chaeira estriada, e aí a superfície, o raio é muito menor, a superfície de contato é muito pequena, as estrias reduzem ainda mais, o estresse mecânico vai lá para cima, e a durabilidade do fio fica uma semana, um mês, precisa ficar fazendo manutenção diária. Aí eu acho furada, né? Mas para um stropezinho desse daqui, apesar de não ser a mesma coisa de você estar usando na madeira, eu acho aceitável o resultado. Eu gostei de usar essa garrafinha aqui, sim. Se gostou do vídeo, dá um joinha. Se quiser assistir mais vídeos sobre afiação em cutelaria, se inscreve. Falou!